Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre renovação. Existe uma história já bastante conhecida sobre a renovação pela qual a águia tem que passar e que vai se encaixar super bem ao assunto trazido por Emmanuel, que tem como título Em Constante Renovação. Para a águia, esse é um processo único. Uma águia vive aí em torno de 70 anos. E ela começa a ter dificuldades para conseguir o seu alimento lá pelos 40 anos. Ela tem dificuldade de caçar. O bico começa a ficar muito curvo, as garras começam a ficar flácidas e as penas do seu corpo começam a ficar pesadas e vão dificultar o seu voo. E aí é um momento de decisão para ela. Ou ela aceita toda essa dificuldade e vai acabar morrendo porque não vai conseguir se alimentar, ou ela voa para o alto de um morro, para perto de um paredão que tenha que ser de pedra e vai fazer sozinha o seu processo de renovação. Ela inicia batendo o bico nesse paredão de pedra até o bico cair. Aí ela espera nascer um novo bico. Quando o bico nasce, ela vai arrancar com esse bico todas as suas garras. Quando as garras que estavam flácidas são substituídas por novas garras, ela utiliza essas novas garras para ir arrancando as penas, uma por uma, e espera novas penas nascerem no seu corpo. Isso dura aí em torno de 5 meses, mas ao final desse processo que a gente chama de renovação, que é individual, ela volta a voar de maneira perfeita, ela alça voo e ela vai ter mais 30 anos de vida produtiva. A águia passa por um único processo de renovação. E esse processo de renovação é físico. Para nós, seres hominais, Emmanuel conta que somos seres em constante renovação. E que a nossa renovação é de cunho espiritual e não física. Para facilitar o entendimento desse processo, vamos nos apoiar em 2 pontos trazidos pelos instrutores espirituais que direcionaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. O primeiro deles nós não somos pessoas que vivem no mundo físico e que de quebra têm um espírito. Ao contrário, somos espíritos, neste momento, vivendo mais uma experiência física. Todos nós, igualmente criados por Deus e sujeitos às mesmas leis da natureza, aos mesmos direitos e às mesmas obrigações. E que todos nós estamos designados à felicidade, de acordo com o nosso esforço individual. Todos estamos designados à perfeição e que virá, mas virá progressivamente, de acordo com as leis divinas e com o nosso esforço pessoal. E um outro ponto em que a gente se apoia no que a espiritualidade nos trouxe é saber o que é que a gente vem fazer aqui nessa vida física. Se a gente partir do pressuposto que ainda somos espíritos imperfeitos, buscando um dia essa perfeição, a gente vem para cá sanar dívidas do passado. Mas a gente tem também que a gente vem buscar o nosso autodesenvolvimento através da renovação contínua e constante trazida por Emmanuel nesse texto. Que, aliás, traz no início uma pequenina frase que está contida na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que vai dizer: renovai-vos no Espírito. Porém, como é que a gente faz essa renovação? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a gente tem Kardec, que também pergunta qual é o meio mais eficaz para que possamos nos melhorar, para que possamos nos renovar. E é Santo Agostinho que responde. E ele traz à baila o assunto autoconhecimento, o conhecimento de si mesma. E aí ele passa a se referir a Sócrates, alguém que já, mesmo antes de Jesus, trazia as ideias do mestre, ideias da mensagem que mais tarde seria fomentada por Jesus. E se a gente vai atrás
de uma das frases, das célebres frases de Sócrates, a gente chega no conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec pergunta, mas como? Pergunta para Santo Agostinho, como podemos conhecer a nós mesmos? E ele responde dando o próprio exemplo. Conta que já no fim da sua jornada, no final da sua vida aqui na Terra, sempre que anoitecia, ele repassava mentalmente o que ele havia feito durante o dia. Ele interrogava a própria consciência, a sua própria consciência. Ele perguntava se não tinha deixado de lado algum dever. Ele perguntava se não tinha feito alguma coisa não tão boa para alguém de maneira que pudessem se queixar dele. E ele conta que foi dessa maneira, consultando as suas próprias ações durante o dia todo que havia passado, que ele próprio pôde iniciar esse caminho de se conhecer. E ele nos aconselha a seguir o seu exemplo, de a gente fazer esse exame consciencial, como um hábito diário. Ele diz que isso poderia alavancar o nosso movimento em prol da nossa renovação. Por quê? Ou as respostas nos trariam tranquilidade, ou essas respostas indicariam as nossas falhas. E se indicam as falhas, a gente pode olhar para aquilo que a gente pode trabalhar para nos melhorar. E ele chama a nossa atenção para algo que a gente acha bastante interessante, porque ele diz que se a gente não consegue desaprovar nada do que a gente fez no nosso próprio dia, que a gente pudesse enxergar essas mesmas ações feitas por uma outra pessoa. Que essa outra pessoa vivesse as nossas ações. E aí tentar aprovar essas ações. Porque se a gente aprova em nós, mas não aprova no outro, tá aí a dica. Essa é a dica que ele nos deixa, né? Que ele conta que foi dessa maneira que quando ele não via nele nenhum erro, ele colocava isso numa outra pessoa e falava, isso não foi muito bacana. E aí ele começou o seu processo de autoconhecimento, começou a perceber o que ele precisava melhorar. E aí assim, se a gente pega no próprio Livro dos Espíritos, trazendo Kardec comenta essa questão, dizendo que mas muitas vezes a gente deixa passar despercebido as falhas. A gente não consegue captar, errei aqui ou errei ali. A vida é muito... se a gente para pensar, a vida para nós é muito automática e a gente não olha para isso. E é aí que está a preciosidade de interrogarmos a nossa consciência no final de cada dia. Agora, que a gente interrogue com carinho, que interrogue com amor, sejam quais forem as respostas, né? A gente traz aqui a importância de ser leve esse processo, que fica mais fácil se a gente puder aceitar com carinho que a gente erra. Todos nós erramos. E é aí que podemos nos melhorar, a partir dos nossos próprios erros. E aqui cabe um comentário que é de Joana de Ângeles, e esse comentário está no livro O Homem Integral. Ela diz que a gente possui muitos recursos interiores e que a gente sequer imagina que tenha esses recursos. Recursos que ficam ali guardadinhos, só esperando a gente manifestar. E pode passar a vida inteira sem a gente nem perceber. Agora, isso só vai ser possível se a gente decide, se nós mesmos decidirmos sair em busca, eu acho que aqui fica melhor entrar em busca, né, desse autodescobrimento, dar o primeiro passo, para trazer para a nossa própria consciência esse processo de renovação. Emmanuel, ele diz aqui nesse texto, que está no capítulo 90 do livro Palavras de Vida Eterna, que nos aperfeiçoar para o bem faz parte das leis divinas, lei de que tudo se renova. E ele traz para nós uma lista baseada nas coisas mais simples, de como tudo se renova. Os dias se renovam, as estações do ano se renovam, as árvores se renovam mesmo quando são podadas. Ele menciona o ar que a gente respira, que é renovado a todo momento. Ele fala da nossa química corporal, que se renova, as nossas células se renovam.
E ele sugere que a gente se permita essa renovação espiritual. Porém, através de raciocínio, através de estudo contínuo, através da nossa própria observação. E além disso, que ele diz que se a vida se renova, encarnação após encarnação, quando Paulo pede renovação no espírito, isso vem de encontro aqui. Tudo que a gente puder melhorar hoje será um caminho a nos facilitar os dias que viveremos mais adiante, nesta encarnação e nas próximas. Então que seja aí uma busca bem-humorada, uma busca que nos faça felizes em realizá-la, uma busca alegre, gentil, pois aqui a gente pode dizer que esses bons reconhecimentos a respeito de nós mesmos, reconhecimento do que for, podem nos levar sim a um caminho de progresso, mas também de cura, de autoacolhimento, e pode nos levar, obviamente, a esse caminho até mais tranquilo da nossa própria renovação que é necessária. Então vamos permitir, o nosso próprio desenvolvimento, que possamos melhorar a nossa percepção a respeito de quem somos, sempre com amor, sempre com carinho para conosco. E que a gente possa lembrar que renovação significa de alguma maneira nos tornarmos felizes diante das adversidades que a vida vem a nos oferecer. Que assim seja para todos nós, como um caminho de sincera, tranquila, gentil renovação.